O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos o Evangelho segundo São Mateus, no qual Jesus se referia duas vezes ao bem-querer de Deus. A primeira vez é quando Jesus diz: assim foi do teu agrado. No segundo momento é quando Jesus diz: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos irmãos, eu começo a reflexão desse domingo me referindo à boa vontade de Deus, para dizer o seguinte: nós não somos resultados do acaso. Não foi uma explosão que nos originou. Nós, pelo contrário, viemos da boa vontade de Deus. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. O livro do Gênesis, nas primeiras páginas, ao trazer o relato da criação, assinala que a cada ato criador, Deus viu que tudo que ele criara era muito bom. Queridos irmãos, que bom saber disso, porque nós não estamos destinados à morte, nós não estamos destinados ao nada. Deus nos criou com um objetivo muito claro. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz, glorificando a Deus: bendito seja Deus, que nos predestinou desde toda a eternidade a sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o esboço que Deus fez a nosso respeito é maravilhoso. Nós só existimos porque Deus quis. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz que nós deveríamos adotar aquele costume tão simples, mas que revela uma fé imensa no coração, aquele costume de dizer
quando nós planejamos realizar algo na vida. Se Deus quiser, eu farei tal coisa. Porque nada acontece sem a assistência da providência divina. Até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Até a folha da árvore que cai é com a permissão de Deus. Valemos muito mais do que um par de pardais. Queridos, nós somos, portanto, frutos do amor de Deus. Assim foi do teu agrado. Só estamos aqui porque foi do agrado de Deus. Só vivemos, só existimos, porque assim foi do agrado de Deus. Deus age livremente. Ele não é obrigado por nada. Deus age por amor. Se Ele criou o mundo, foi por amor. Se Ele nos criou, foi por amor. Queridos irmãos e irmãs, que bom saber disso, porque, como dizia São Francisco de Assis, amor com amor se paga. Deve haver correspondência. Deus nos criou para um diálogo. Ele fala conosco e nós falamos com Ele, pela oração. No Evangelho que agora há pouco escutávamos, Jesus nos ensinava mais uma vez a rezar. A modalidade é diferente. Numa outra hora, Jesus nos ensina a pedir, mas agora, com um gesto, Jesus nos ensina a louvar a Deus do céu numa intensa ação de graças. Ele começa assim a sua oração: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Deus é tanto Senhor lá em cima do céu, quanto aqui também na terra. Aqui na terra nós também proclamamos o reinado social do Senhor nosso Deus. E na oração, nós devemos proclamar aqueles mistérios insondáveis. Às vezes as palavras são insuficientes. Devemos, na nossa oração, proclamar que Deus é inefável, ou seja, nem sempre com as palavras conseguimos exprimir o grande mistério. E vejam que Jesus, na oração, como ele fala: ó Pai, eu te louvo porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se vocês querem uma boa leitura de uma oração bem feita, procurem aquele livro de Santo Agostinho de Hipona, Solilóquios. Solilóquios. É a tarefa que eu passo para vocês. Ao chegarem em casa, procurem esse livro, Solilóquios. É Santo Agostinho falando com Deus na oração. Tão bonito. Às vezes, nós não sabemos nos dirigir a Deus. Vejam, no Pai Nosso, antes de a gente pedir, primeiro nós temos que exaltar o senhorio de Deus, os atributos de Deus, a sua onipotência. No Pai Nosso a gente começa assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E depois começamos a pedir. Prestem atenção que em toda a oração que fazemos na missa, nós exaltamos primeiramente as qualidades de Deus, para depois fazermos os nossos pedidos. Eu lembrava para vocês, no domingo passado, aquela expressão
que rege o ensinamento da nossa igreja, aquela expressão que diz assim: a lei da fé é a lei da oração. Ou seja, eu rezo de acordo com minha fé, a fé católica. E a fé católica me diz que Deus é Trindade, que tudo que eu pedir ao Pai tem que ser por Jesus Cristo. Será se a gente reza assim? Será se a nossa oração é de acordo com a fé que temos, que é a fé católica? Ou eu só digo assim: Senhor, como se Deus não fosse Trindade. E nunca termino a minha oração com por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem, a lei da fé é a lei da oração. Eu rezo de acordo com aquilo que eu creio. Queridos irmãos, Jesus no Evangelho dizia: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lembram de Filipe, um dos apóstolos de Jesus? Ele disse assim ao mestre: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus ficou consternado com aquele pedido. Entendemos isso pelas palavras, pela maneira como o Senhor se expressa: há tanto tempo, Filipe, estás comigo? E ainda não compreendeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um? Quem me vê, vê o Pai. Quantos de nós também agimos como Filipe, no sentido de achar que podemos ir a Deus, que as pessoas podem ir a Deus sem Jesus, sem Jesus Cristo? Como assim, padre? Porque a gente tem dito cada vez mais que qualquer religião salva. Não, senhor. Que qualquer religião salva. Importante cada um ter a sua fé. Importante é que cada um tenha. Não, senhor. E se o meu irmão tiver a fé errada, será uma falta de caridade da minha parte vê-lo naquela condição, ele sem perceber, sendo precipitado ao inferno por ignorar as verdades básicas da fé. É dever meu anunciar Cristo àquele meu irmão, para que aquele meu irmão chegue a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus. Dizia Jesus aos judeus: vocês falam do que não conhecem. Eu falo do que vi de junto de Deus, porque eu vim de junto de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou Deus como Pai. Eu sou Deus como Pai. Queridos irmãos, esse evangelho é uma sequência daqueles evangelhos que nós escutamos nos domingos que passaram. Vamos refrescar um pouco a nossa memória. Quais foram os textos evangélicos que ouvimos nos domingos que passaram? Jesus escolhendo os apóstolos e enviando-os em missão. Jesus pedia que rezássemos, porque a messe era grande e os trabalhadores eram poucos. Jesus deu recomendações como os apóstolos deveriam ser na missão, desinteressados no sentido de estarem preocupados somente com a salvação das almas, não ficarem perdendo tempo, anunciarem que o reino de Deus estava próximo. Os apóstolos obedeceram às orientações do Senhor, e como eu falei para vocês, num domingo que passou, quando nós obedecemos ao que o Senhor manda, ao que a Santa Igreja Católica manda na missão, nós temos um sucesso e a colheita é abundante. Foi o que aconteceu. Os apóstolos voltaram vibrando, contando ao Senhor o feliz êxito da missão. Por isso que Jesus prorrompe nesse louvor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos.
É isso que a nossa pregação tem que fazer. A nossa pregação deve levar ao conhecimento das pessoas o mistério de Deus. Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Vocês, meus irmãos, têm direito de conhecerem as verdades celestes, a verdade que é Jesus Cristo em pessoa, o sacerdote, o pastor católico, o ministro católico, não pode ficar com firulas na pregação. Como dizemos no ditado, enchendo linguiça. E daí nós ocultamos o mistério de vocês. Isso é grave. Quantos de nós pregadores perdemos tempo com psicologismo, com coisas de social, enfim, de autoestima, ao invés de falarmos daquele mistério que nenhuma outra instituição do mundo vai se referir a esse mistério. Imagine se até a Santa Igreja não, imagine se até nós, pastores, ministros de Deus, privarmos vocês do conhecimento da verdade celeste. Por isso que muitos nos abandonaram. Dizia o Papa Bento XVI, o saudoso Papa Bento XVI, muitos nos deixaram porque deixamos de apresentar o ressuscitado às pessoas. Dizia o Papa Bento, as pessoas que vêm à igreja, vêm no intuito de encontrar aquele que só a igreja pode dar. Por isso que a nossa igreja é uma porta para o céu. Aqui nós deveríamos ter essa experiência de uma sensação de estarmos no céu. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece ao Deus verdadeiro, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, por isso que Jesus, no Evangelho deste domingo, nos faz esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Tomai sobre vós o meu jugo, sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Cristo vem a nós e nós vamos a Ele. Era o que eu dizia no início da pregação. Ele nos criou por amor e a Ele nós também vamos por amor. Vinde a mim. Nós estamos cansados de um mundo que quer viver sem Deus. Essa manhã eu pensava o seguinte: parece que a gente não aprendeu com o erro do mundo. O pecado não é de agora, ele vem desde Adão e Eva. Mas parece que o pecado só muda de endereço e de tempo. A gente está querendo construir um mundo sem Deus. Viu, meus irmãos? Nós estamos querendo criar novamente uma torre de Babel. E muitos de nós, até por falta de percepção, não estamos nos dando conta de que não é você, mas tem alguém muito mais inteligente, entre aspas, sobre você, que está lhe querendo enfiar goela abaixo um mundo sem Deus. Eu ainda era garoto, né? Eu ainda era menino, quando eu ouvia se falar de que nós estamos saindo de uma nova era para entrar numa outra era. Estamos saindo de uma era, que é a era do peixe, para entrar na era de Aquários. Sabe o que é o peixe? Cristo.
símbolo de Cristo. Aquário é um mundo que não tem Cristo mais como referência. Escutem, o mal não é impaciente, ele é paciente que vocês nem imaginam. Por isso que a vida cristã é combate, e Jesus anunciou essa nossa luta desde quando ele andou por esse mundo. Que a vida seria um grande combate, e simplesmente a gente não quer se incomodar, porque a gente associa cristianismo assim com aquela vida fácil. Por isso que Jesus fala no Evangelho que há um jugo para ser carregado. Não nos enganemos, não nos equivoquemos, há um fardo para carregarmos, mas esse fardo é leve, esse jugo é suave. Quando nós amamos, o que parece pesado se torna leve para nós. Jesus exortou-nos a carregar a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. A cruz é leve quando a carregamos com Ele, com nosso Senhor. Quando carregamos com alegria, o que parece pesado é pesado, mas se torna leve. Queridos, eu gostaria de nesta manhã convidar a cada um aqui para pensar em que tipo de mundo eu quero viver. Deus é Senhor do céu e da terra, mas eu posso expulsá-lo. Ele continua Senhor da terra, mas não Senhor da minha vida. O que é um triângulo? Coisa que a gente aprendeu na escola, que triângulo é aquela figura geométrica que tem os 3 lados iguais. É isso? Ou vocês me dão 10 ou 0. Mas imagine, se eu coloco um triângulo de 4 lados, o que é que o triângulo vai dizer? Eu não sou mais triângulo. O que é que eu sou? Um quadrado. Bola quadrada, só o Kiko que aspirava pela bola quadrada. Por que eu estou dando esse exemplo? Para dizer o seguinte: nós, muitas vezes, não estamos sendo aquilo que Deus queria que nós fôssemos. O homem acha que ele é homem quando ele dá vazão. Digamos, a psiquiatria diz, não reprimir os impulsos. Imagine se nós fôssemos liberar tudo aquilo que nós achávamos que estava sendo reprimido. Se eu agora estou com vontade de esbofetear alguém, eu vou sair esbofeteando? Vejam quantos de nós controlamos os nossos impulsos, instintos. E Jesus nos ensina a termos autodomínio sobre nossa vida, senão o homem, como dizia o bispo Fulton Sheen, o homem se torna mais besta do que as bestas. O homem deixa de ser aquilo que Deus queria. Sabe qual é a liberação que a gente tem que fazer? É disso que Jesus fazia no Evangelho. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Não dizem por aí que quando você reprime os seus sentimentos, aí essa repressão aparece em doença, aparece em loucura. A gente não deve reprimir, é o que dizem aí, o freudismo. Você tem que liberar. Enfim, queridos, eu concordo numa parte com essa afirmação. Nós não podemos reprimir o louvor a Deus em nossas almas. E quanta gente, por isso que tem tanta gente doida nesse mundo, porque está reprimindo a religião no seu coração. Você está matando essa tendência, essa inclinação para Deus. Como dizia Santo Agostinho, fizeste-nos para vós, Senhor. Fizeste-nos para vós. Colocastes no coração do homem
o desejo de vos louvar. Por isso que o homem, parcela da vossa criação, deseja vos louvar. E o homem não descansará enquanto não repousar em vós. Se reprimir os sentimentos nos faz ficar recalcados. Se reprimir algo que precisa ser liberado é verdade? Então agora por que a gente entende? Porque tem tanta gente louca. Imagine Goianésia do Pará, nós teríamos condições de todo domingo ter a igreja cheia. Mesmo tendo os protestantes, que eu digo para vocês que não são grande maioria não. Eles conosco formam a minoria. Viu? Nós somos a minoria. Aqueles que creem em Jesus são a minoria. É tão bom ouvir um santo falar. O Papa Bento XVI dizia que nós estamos nos encaminhando a sermos uma pequena comunidade. Como Jesus começou. Ele não começou com pouca gente, com 12 apóstolos. Parecia que a igreja tinha inchado, mas no contar das favas, nós somos uma pequena comunidade. O que tem de gente em Goianésia reprimindo essa inclinação com a qual nós nascemos para Deus. Parece que a gente só confia no corpo. Ah, meu corpo está pedindo isso. Mas você não é só corpo, você tem uma alma. A sua alma suspira por Deus e você tenta compensar isso com lixo, com outras coisas. Queridos, nós devemos controlar os nossos instintos. Mas não podemos de modo algum reprimir essa inclinação para Deus, senão ela vai se refletir em loucura. Gente que pensamos que são boas da mente, mas são pessoas retardadas espirituais. Você vê uma pessoa que parece controlada, mas ela reprime, ela sufoca o clamor de Deus no seu coração. O coração daquela pessoa está clamando por Deus. Ela que não se dá conta. Obrigado. Muito bem o que vocês fizeram, estarem aqui nesta manhã. O que é que estamos fazendo aqui? Em oração, em louvor. Não estamos reprimindo os nossos sentimentos religiosos. Estamos liberando, dando vazão a isso mesmo, ao bem. O mal precisa de controle. O bem, deixa ele prorromper em cascatas. Quando você reprime o desejo de Deus, aí critério, largar a sua... Toda essa loucura vem daí, de reprimir o desejo que temos de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos darei descanso. Só em Deus podemos repousar. Só Ele é a nossa saciedade. Queridos irmãos, enquanto cavarmos cisternas para reter água, sem Deus, como diz o profeta Jeremias, essas cisternas serão furadas. Já experimentaram encher 1 litro furado? Você põe água e a água sempre escapole. É assim todo aquele que vive sem Deus. Vive procurando preencher aquele vazio e sempre escapulindo pelo orifício. Sempre escapando, mas quando tem Deus, nós somos como a sempre Virgem Maria, cheia de graça, cheia de Deus. Maria, o reservatório das graças de Deus, ela não era cisterna furada. A graça de Deus ficava nela. O Senhor está contigo. Em muitos de nós, a graça de Deus nos segura. Quantas comunhões tomamos, sacramentos que recebemos, mas somos cisternas furadas. Tudo escapole. Queridos irmãos, tudo vaza. Não estamos sendo mais santos. Culpa não é de Deus, culpa é nossa. Deus é fiel, é todo santo,
mas nós que não recebemos de coração aberto aquilo que Deus tem a nos dar. Vinde a mim, amor com amor se paga. Você conhece tanta gente, mas não conhece a Deus. Você tem uma namorada, você a ama, mas não ama a Deus, não flerta, eu diria, não sente aquela paixão por Deus. Você tem sua esposa, mas você não ama tanto a Deus. Aquilo que é principal não estamos amando. Eu gostaria de finalizar com um pensamento dado por Fulton Sheen, o grande bispo, o venerável Fulton Sheen, servo de Deus. Ele dizia, olha, o ser humano, ele está necessitado de uma integralidade. Depois de ele se dividir tanto na vida, ele já fala até num tal de uma ciência holística. O que é a ciência holística? De o homem se integrar na vida, ou seja, ele está todo fragmentado e ele precisa juntar os pedaços. Estão vendo como, no fundo, essas ciências profanas, elas têm um resquício do sobrenatural, como a história da psicanálise. Psicanálise, deixar a pessoa falar. Isso me lembra alguma coisa, a confissão. Tanto tempo bateram na confissão, para que falar com um homem comedor de arroz e feijão, pecador que nem eu? E sabem quem contribuiu muito para isso, né? Lutero com a reforma protestante. Viu, queridos? Não, você vai e se confessa só com Deus. O tempo passou, veio Freud, vieram outros estudiosos e começaram a pensar, o ser humano precisa de alguém para analisá-lo. Deixa a pessoa falar e um homem vai entrar na intimidade da pessoa. Isso foi chamado de psicanálise. Quantos de vocês procuram? De nós, aliás. Não digo que seja ruim, mas a confissão, meu filho, tem algo melhor do que a psicanálise. Quantos de vocês se sentem libertados quando se confessam? E é um homem representante de Deus que lhe assiste, e como dizia um médico, um psiquiatra, talvez a gente receba, padre, mais pessoas do que vocês nos consultórios. Mas uma coisa a gente não pode dar para as pessoas que nos procuram, o perdão de Deus, o perdão. Sabe por que o mundo vive louco assim? É porque tem reprimido a culpa, escondido a culpa, não confessa. Gente, uma culpa, muitos de nós aqui podemos carregar culpa, por isso que a gente vive doente, viu? Aqui a gente tem lembranças do passado, lembranças negativas, que nos adoecem, que deixam a gente triste. É preciso confessar, é preciso falar. Vocês estão vendo que o próprio mundo tem saudades de Deus e não está se percebendo? A ressurreição da psicanálise, na verdade, a confissão que Jesus instituiu, um remédio para o mundo tanto bateu e agora está ressuscitando a confissão, mas não pode chamar de confissão, porque o mundo não dá o braço a torcer, vamos chamar de psicanálise. Vinde a mim, o mundo está cansado, só em Deus encontraremos descanso. Só em Deus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.